Fala galera, beleza? Estamos começando o NG Pockets desse domingo. Vamos começar o capítulo 6 de Efésios, o último capítulo do ano aqui do NG Pockets. E se você não está assistindo esse vídeo com o seu pai e a sua mãe, aproveita a vinheta agora para chamar eles, porque esse vídeo é para todo mundo. Bora! NG Pockets. O capítulo 6 de Efésios continua falando sobre as relações sociais que o capítulo 5 terminou. Então a gente estava falando lá sobre maridos e esposas e agora vamos entrar no assunto de filhos e pais. Esse é o tema do NG Pockets de hoje. Vamos falar dos versículos 1 a 4 do capítulo 6 e ele fala tanto para filhos quanto para pais. Por isso que eu falei para você chamar os seus pais aí para assistirem junto com você. Esse é um texto bem conhecido, bem famoso, a gente sabe quase de cor, mas o difícil mesmo é colocar em prática. Então vamos ver se com esse vídeo aqui hoje te ajuda um pouquinho mais, filho, pai, mãe, a colocar tudo isso em prática, tá bom? Nos versículos 1 a 3, Paulo está falando para os filhos, e ele diz que os filhos devem respeitar e obedecer os seus pais. E isso por uma razão muito simples, porque isso é justo, ou isso é certo, dependendo da sua versão vai aparecer essas duas palavras. Tá, isso aí, não tem novidade nenhuma pra gente, né? A gente sabe disso desde pequenininho que tem que obedecer o pai e a mãe, tá, e daí? Mas o texto diz que tem uma recompensa. Paulo está relembrando alguma coisa lá da lei de Moisés, lá dos 10 mandamentos, que ele diz que quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, a gente tem vida longa. Olha que legal, puxa, que da hora ter vida longa, né? É o que todo mundo quer. Imagina, fala, ó, se você obedecer seu pai e sua mãe, é a receita para você viver 80, 90, 100 anos tranquilo. Mas tem a ver também não só com essa ideia de indivíduo, mas de comunidade também. Existe um conceito muito antigo, mas que também serve para hoje, que se numa comunidade os filhos obedeciam e respeitavam seus pais, essa comunidade ela tinha uma longevidade muito grande, ela durava mais tempo, era uma comunidade saudável e forte. E isso não está tão distante da gente, porque um tempinho atrás a gente tinha esse lema aqui na igreja. Uma igreja só é forte na proporção que os seus lares sejam fortes. Nessa ideia de que se as relações entre os filhos e os pais são fortes, são saudáveis, a igreja se torna também forte e saudável por causa disso. E agora, imagine que o seu pai e sua mãe estão aí te cutucando, dizendo, tá vendo? Eu falo para você que tem que me obedecer, olha lá o Tiago falando que você tem que me obedecer também. Então eu vou te dar uma dica aqui, ó, presta atenção que eu vou falar de um caso de quando você deve desobedecer os seus pais. Presta atenção aí. Você pode desobedecer o seu pai se o que ele te manda fazer vai contra aquilo que Deus te manda fazer. Então você desobedece o seu pai ou a sua mãe para poder obedecer a Deus, tá bom? Não é uma liberou geral não e pode fazer o que você quiser. Não vai nessa não. Por exemplo, se o seu pai e a sua mãe te proíbem de ler a Bíblia, você fala, bom, eu tenho que ler a Bíblia porque eu preciso me relacionar com Deus. É isso que Deus quer que eu faça, certo? Então eu vou poder desobedecer os meus pais para não desobedecer a Deus, tá? Mas não vai ficar procurando coisinhas aí em tudo que seus pais pedem para você poder desobedecer a Deus, porque isso tem que ser muito exceção. No geral, obedeça aos seus pais, tá bom? E a pergunta que a gente sempre se faz, até quando eu preciso obedecer os meus pais, né? Porque tem gente que não aguenta mais obedecer os pais e fica se perguntando. E a pergunta que todo mundo se faz é, será que vai ter algum momento na minha vida que eu não vou precisar mais obedecer aos meus pais? Será que algum dia eu vou estar livre desse negócio? Porque tem gente que não aguenta mais obedecer aos pais, né? Então, tem sim. Quando você ficar adulto, essa é a má notícia. Não é hoje, não é amanhã. Mas quando a gente fica adulto, quando a gente sai de casa, a nossa relação de obediência muda. Só que honrar os nossos pais é para sempre. Isso tem a ver com dar valor para aquilo que eles dizem, valorizar a presença deles, valorizar a companhia deles, ouvi-los, cuidar deles, tudo isso é para sempre. Então, o que a gente tem que fazer, papel de filho é obedecer e respeitar os pais, porque isso é justo e é certo. O versículo 4 fala agora para os pais. Paulo está falando com os pais e ele diz o seguinte, para que os pais não irritem os seus filhos, mas eduquem-nos segundo a disciplina e a instrução do Senhor. Então os pais têm uma missão muito importante que é dada por Deus para eles. Deus delegou essa missão de educar os filhos para o pai e a mãe e ensinar a esses filhos o caminho do Senhor.
E os pais têm que tomar um cuidado muito grande aqui, que é o abuso de autoridade. Às vezes os pais pensam, bom, estou no controle, tenho que ensinar a disciplina, então vou mandar tudo que eu quiser e meu filho só tem que me obedecer. E aqui existe um cuidado que é importante os pais tomarem. Se os pais criam muitas regras que são desnecessárias, ou então ficam pegando, às vezes, em cada detalhe do que os filhos fazem para corrigi-los, para repreendê-los e tal, o filho faz tudo certo, um detalhezinho, um pouquinho que não foi certo, e aí o pai repreende o filho por conta daquilo. Isso desanima os filhos, e é isso que Paulo quer dizer com não irritar os filhos. Não deixe o seu filho não ter vontade de te obedecer, porque é muito difícil e parece que ele nunca vai conseguir. Então não abuse da sua autoridade. Ao contrário, incentive o seu filho, tente ensinar o seu filho a tomar boas decisões na vida dele. O seu filho vai precisar tomar decisões na vida, então instrua ele de forma que ele consiga tomar decisões de forma correta, de forma que agrade a Deus e não da forma exatamente que você quer. Você precisa respeitar, às vezes, as decisões que ele vai tomar, nem sempre você vai concordar e muitas vezes o seu filho vai tomar decisões ruins e ele vai errar na vida. Mas você precisa deixar ele tomar essas decisões. E o mais importante, pai, mãe, presta atenção, que você pode ensinar para o seu filho na vida dele, é ele ter lealdade a Cristo, ele ser fiel a Cristo na vida dele. Muito mais do que qualquer outra coisa que você pode dar para ele, e que são coisas às vezes muito importantes, ensine o seu filho a ter lealdade a Cristo. Isso é o mais importante que você pode dar para ele. Qual é a forma mais fácil de colocar tudo isso em prática? De pais e filhos fazerem a sua função, seguindo a Jesus e sempre colocando isso em oração, pedindo que Ele instrua você, seja você pai, mãe, filho, filha, e que Ele te ajude também a cumprir a sua função, seja obedecer e respeitar, ou seja, instruir nos caminhos do Senhor. E uma forma muito legal que nos ajuda, principalmente quando nós temos situações difíceis e relações difíceis entre filhos e pais, é o diálogo, a conversa. Não é uma briga, não é uma bronca, não é uma gritaria. É sentar com calma e conversar e tentar achar um bom equilíbrio que vai fazer sentido para a sua família e vai ajudar cada um a cumprir a sua função. Seja você, pai, de educar o seu filho, ou seja você, filho, filha, de respeitar e obedecer o seu pai, tá bom? Se estiver muito difícil de cumprir, tenta sentar e conversar que deve dar certo. Tudo isso com muita oração. Uma boa semana para você e espero que isso te ajude nas relações familiares de vocês. Até o próximo NG Pockets! NG Pockets.